Boa tarde a todas e a todos. É uma grande alegria, é uma grande honra receber hoje, na disciplina Minas Mundo, a nossa colega, professora Helena Bomeni, que é do PPCIS da UERJ. Helena é graduada em Ciências Sociais, mestre em Ciência Política e doutora em Sociologia pelo antigo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, o IUPERJ. Helena, atualmente, é professora titular de Sociologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Mas ela foi também pesquisadora do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, durante muitos anos, entre janeiro de 1976 e dezembro de 2012. E também, no CPDOC, ela foi professora titular de Sociologia da Escola Superior de Ciências Sociais, entre 2006 e 2012. Essa Escola Superior de Ciências Sociais, da Fundação Getúlio Vargas, foi concebida, implantada sob a liderança da Helena, na verdade. Helena atua na área de Sociologia, principalmente nos temas educação, pensamento social brasileiro e teoria sociológica. Helena é atualmente membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Sociologia, ASBS. Helena tem um papel imenso e crucial na modelagem dessa área, dessa nossa área de pesquisa, pensamento social brasileiro. E esse papel, na verdade, se exerce há muitos anos, por meio da publicação de livros. Helena tem mais de 20 livros publicados, uma quantidade incrível de capítulos e de artigos, enfim, e de muitas orientações acadêmicas também, né? Seu papel realmente na modelagem, né, da área de pensamento social, seu papel e do seu grupo de pesquisadores, né, enfim, tinha também o saudoso Ricardo Benzaquem no grupo original do CPDOC, enfim, incontornável, né, o que nós somos em termos de práticas de pesquisa, mas eu diria também em termos de valores e mesmo de ética de pesquisa em pensamento social, a gente deve um bocado a Helena. Eu vou destacar apenas alguns dos seus livros, os meus, enfim, um critério pessoal, porque, como eu disse, ela tem mais de 20 livros publicados. Um poeta na política, Mário de Andrade, Paixão e Compromisso. Darcy Ribeiro, Sociologia de um Indisciplinado. Constelação Capanema, Intelectuais e Política. E Tempos de Capanema, que seguramente foi o livro que inaugurou, enfim, em termos públicos, a importância do trabalho de pesquisa em arquivos para o pensamento social brasileiro, né? Talvez a Helena possa incluir, em algum momento, na sua fala, ou mesmo no debate, um pouco sobre a história do CPDOC, porque que é conhecida, já há trabalhos, inclusive, escritos. Nossa convidada da semana passada, Élide Rugai Bastos, mesmo escreveu sobre
na ocasião dos 30 anos do CPDOC. Enfim, é uma história conhecida, mas, de fato, é uma história muito exitosa e que ultrapassa, né, enfim, as fronteiras estritamente institucionais da Fundação Getúlio Vargas, na medida em que modelaram muito da prática dessa área de pesquisa, dessa nossa área de pesquisa, como eu estou enfatizando, e, sobretudo, esse encontro entre o trabalho de arquivo, de documentação e as interpretações do Brasil. Isso realmente é de vocês, do CPDOC, é seu, Helena, e a gente, enfim, agradece muitíssimo por tantas possibilidades abertas, né? Enfim, no momento em que parecia que fazer pensamento social seria, no máximo, ler livros, né? Enfim, então é um papel realmente muito importante e consolidado, né? Inclusive com influência em outras áreas, para além das ciências sociais. Mas entre os seus livros, para finalizar essa apresentação, eu destaco justamente Guardiães da Razão, Modernistas Mineiros, sobre o qual nós ouviremos hoje. Esse é um livro, enfim, de alguma forma, ele é o anteprojeto do Minas Mundo. Ele é o anteprojeto do Minas Mundo, porque as questões, enfim, que a Helena desenvolve nesse livro, com base em vasta pesquisa que vinha fazendo em outros livros sobre Minas e sobre mineiros, enfim, ele se constitui realmente como um ponto de partida para a formulação que fizemos inicial e que estamos juntos, enfim, construindo sobre o problema do cosmopolitismo e a cultura mineira. Então, também muito devedores somos do Minas Mundo desse livro que hoje começa a ser lembrado, com que a gente espera que também, enfim, seja um pequeno ciclo de celebração e debate pela sua importância para a formulação do Minas Mundo. Então, Helena, e para mim é uma alegria, eu não sei nem dizer em que dimensão, enfim, porque reúno, enfim, as suas qualidades todas, enfim, para mim, elas estão sempre envolvidas pela dimensão afetiva e pessoal. Eu tenho enfim, a alegria de ser seu amigo e de contar com com seu apoio, com a sua generosidade, enfim, em tantos e tão importantes momentos também da minha trajetória, o que torna tudo isso, enfim, um significado ainda mais, ao mesmo tempo, pessoal e intelectual, enfim, muito, muito especial. Muito obrigado por sua presença hoje e eu passo, então, a palavra a você. Bom, André, muito obrigada, boa tarde. Eu não posso começar sem fazer uma referência a você, porque você sabe, André, que quando eu te ouço falando de mim, ou me convidando para certas coisas, eu tenho uma noção muito estranha, que às vezes eu acho que eu sou uma pessoa e a pessoa que o André fala é outra. Convivo sempre com essa inquietação de tão generoso que você é na sua avaliação de mim, na sua apresentação, ou apresentação que você sempre faz quando me convida, quando estamos juntos ou quando trabalhamos juntos. Eu tenho um imenso prazer de estar aqui. O que você disse é absolutamente verdadeiro. Nós temos uma
um contato que é movido por muita admiração e muita amizade, e é recíproco. Então, quero te cumprimentar, essa é uma aula que você me convidou para um curso seu super interessante, que se pudesse estaria toda sexta-feira assistindo, infelizmente não tem dado, mas também sei que faz parte desse projeto imenso que você inventou. Eu acho que se Minas Gerais realizasse um projeto que eu tenho a impressão que um pouco escondido o Estado teria, de ser a nação, você podia ser o embaixador de Minas. Assim. Acho que seria aceito sem nenhuma restrição, de tanto que você faz e de tanto que você provoca e promove e multiplica o que é possível fazer. Então, quero agradecer muito, agradecer aos que estão nos ouvindo e espero que a gente tenha um tempinho de conversa. Eu voltei ao meu livro, voltei à minha inquietação lá do doutorado e essa historinha que eu quero contar a vocês. Primeiro, queria fazer um comentário que é o seguinte: de que maneira você toma algumas impressões do senso comum, as coisas que a gente fala corriqueiramente, e transforma em questão de pesquisa. Eu acho que é disso que eu vou falar nesse tempo todo em que estiver tratando dessa questão, né? E essa impressão, uma delas, que é a que vai me tomar hoje, que faz parte do nosso cotidiano, mesmo os que não são das ciências sociais, das crônicas políticas, do cardápio de anedotas sobre o Brasil, de falas mais populares. Quem de nós nunca ouviu uma coisa do tipo: os mineiros são assim, os mineiros são assado, isso parece coisa de mineiro, mineiro dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair uma vez que entre. Mineiro é prudente, o mineiro é conciliador, mas é também disfarçado, é dissimulado, é sovina, é desconfiado. Então, essas frases povoam muito das nossas impressões, as mais corriqueiras, quando a gente quer tratar de como no Brasil alguns grupos ou alguns estados ou algumas culturas são. Eu, às vezes, fico pensando que o verso do Drummond, se auto-identificando como gauche, se não teria já, e eu acho que a gente no final pode conversar disso, uma pitada ou um tempero desse tipo de autovisão, né? De autopercepção. E esse sentido, né? O que a gente está chamando dessas impressões de senso comum, vêm sempre contrastados e regularmente na comparação com o carioca. E é muito curioso aqui também, porque assim como indistintamente a gente fala o mineiro é assim, o mineiro é assado, como se todos os mineiros fossem da mesma maneira, tratamos também o carioca, aí na visão desses mineiros, indistintamente, com outras tantas qualificações. O carioca é descontraído, o carioca é atirado, o carioca é informal, o carioca é irresponsável, é excessivamente espontâneo, é descomprometido e vamos por aí, né? Talvez porque faltem praias em Minas, a gente já ouviu isso. Talvez o fato do carioca ter esse mar aberto, esse oceano, que facilita muito a largueza de pensamento e de conduta, né? Um verão está sempre um pouco mais despojado, um pouco menos formal com as roupas. E talvez, quem sabe, em Minas, os mineiros têm que lidar com as montanhas. As montanhas circunscrevem, né? Elas delimitam, mas, ao mesmo tempo em que elas cercam e que limitam, elas indicam também que poderiam ser ultrapassadas. Se a gente subir a montanha, quem sabe a gente tem a perspectiva de olhar para além da montanha, e aí
pode ser um universo muito maior. Se tudo parece desordenado, e acho que ainda estou nesse conjunto do senso comum, quem sabe um mineiro pode ordenar. E eu fico pensando se não estaria aí, em parte, justificada aquela aura tão grande que se criou na figura conciliadora e austera de Tancredo Neves, naquele momento dramático e tão convulsionado da vida brasileira. Mas a minha pergunta de pesquisa caminhava numa direção mais específica. O que eu queria saber? Como é que seria possível cruzar um imaginário desse tipo, um conjunto de valores sociais, mas também políticos, com a República? Essa foi uma questão primeira que, num certo sentido, me provocou. E eu quero começar, e aí já vou atendendo o André no que ele me provocou de saída, com 2 experimentos acadêmicos que foram os que sustentaram esse meu interesse de pesquisa sobre a mineridade. Primeiro, e ambos vêm do CPDOC, de quem, ou instituição, da qual teria imenso prazer, no momento da conversa, de falar mais. Primeiro, foi um grande projeto que se desenhou no CPDOC dos anos 30, mas no momento da abertura política dos anos 30. E foi um grande projeto sobre política brasileira, onde tratávamos dos processos de centralização e descentralização política. Um projeto muito grande, que foi coordenado por Ângela Maria de Castro Gomes, a historiadora, no final ali da década de 70 e início dos anos 80. Naquele projeto, vários estados foram contemplados e o livro foi publicado na época pela Nova Fronteira. Cada um dos capítulos descrevia ou analisava uma política específica de um dos estados importantes da federação, naquela constelação política, digamos. A mim me coube Minas Gerais. E foi ali que eu escrevi o primeiro texto em que eu tratava de Minas Gerais, e que se chamava Estratégia da Conciliação, Minas Gerais e Abertura Política dos anos 30. Eu não tinha esse nome ainda, mineiridade, mas já havia ficado claro ali naquela pesquisa de arquivo das fichas intermináveis na Biblioteca Nacional, que tinha uma certa maneira de fazer política que fazia Minas ficar diferente dos outros estados, que também estavam em pauta naquela nossa equipe. São Paulo, Rio Grande do Sul, e Pernambuco, etc. E o segundo evento, ou experimento, foi exatamente a entrada, a chegada do Arquivo Capanema ao CPDOC, em 1980, e cujo garimpo, cuja experiência coletiva de pesquisa, minha, de Simon Schwartzman, que é quem dirigia o projeto, e Wanda Maria Ribeiro Costa, resultou no Templo de Capanema. Então, nesse primeiro experimento, né, da política mineira, eu acabei entrando num campo permeado de muitos conflitos, muitas disputas, muitos acertos e uma certa estratégia de conciliação daqueles grupos muito fortemente, estrategicamente organizados e definidos mesmo como grupos oligárquicos e que comandavam o poder local. Aquilo era um laboratório de política, uma movimentação impressionante dos atores em torno do café, de certas regiões de Minas e de uma certa maneira de controlar o poder. Eu aprendi muito ali. E aprendi, inclusive, quando compartilhei do convívio de um intelectual, um sociólogo, Otávio Dulce, uma figura doce, fez muita justiça ao sobrenome,
e muito generosa, que nos deixou muito antes da hora. E é uma dessas figuras que fazem muita falta nesse nosso convívio acadêmico. O Otávio estava muito mobilizado com essa questão da mineiridade. E ele usava esse termo para tratar de um certo tipo, de uma certa estratégia ideológica que era acionado pela elite política, almejando ganhos e vantagens nas disputas locais, com certos ganhos muito importantes no nível nacional. O Otávio tinha razão com isso. Afinal, só para lembrar, Minas detinha a maior bancada no Congresso Nacional. O Brasil não era tão pulverizado com os partidos como é hoje. Então, uma bancada estadual podia decidir o rumo de uma votação nacional, né? E a Voz de Minas não era nada desprezível em qualquer arranjo mais importante da política nacional. Então, em uma dimensão muito relevante, esse meu primeiro texto da política dos anos 30 era um diálogo muito estreito com essa suspeita do Dulce. Só que eu não estava tratando de mineiridade ali. Eu estava tratando da estratégia de Minas para o seu ingresso, para a sua entrada e para a sua disputa no cenário nacional. Desse empreendimento, eu acabei, num certo sentido, construindo o que sustentou, num pedaço importante da minha argumentação de tese, que depois foi publicada como Guardiães da Razão. O discurso da mineiridade, esse conjunto de valores que a gente brincou um pouco no começo, né, do senso comum, mas que eram atribuídos aos mineiros, teria, a meu juízo, em dois acontecimentos históricos, pontos fortes de sustentação. O primeiro é a República, em 1889. A República faz o quê? Ela deixa visíveis as unidades da federação. Quem é que vai compor a República Brasileira agora? Que Estado entrará na federação com mais notoriedade ou com menos notoriedade? Como é que será esse jogo nacional e que papel os Estados terão nessa conformação? E isso foi um dos elementos que foram fortes para a minha compreensão desse discurso. E o segundo, a construção da nova capital para Minas, com a primeira cidade planejada para ser capital no Brasil, que foi Belo Horizonte, e que foi inaugurada em 1897. Quer dizer, nós temos aí pouquinho, né, de diferença, 89 para 97, menos de 10 anos, um pouco mais, né, de 10, 12 anos, que historicamente é nada. Quer dizer, é uma cidade que foi construída em cima do Arraial da Ajuda, em cima de um arraial, pronto, para ser uma cidade capital de um estado que se queria importante e relevante no conjunto da República Brasileira. Então, a República pôs em evidência os estados. E é muito interessante isso, porque quando a gente pega a literatura dessa época, cada um deles se apresentava dizendo que continha na sua própria cultura aquilo que mais representaria o país, porque todos queriam que a República espelhasse aquilo que aqueles estados da federação, quem sabe, poderiam apresentar. As identidades regionais, talvez, fosse um passaporte grande para esses estados ingressarem não só na República Brasileira, como, se quisermos, daqui a pouco, nós estamos falando dos anos 20, 30, no que o Mário de Andrade acabar chamando do concerto das nações, né? Quer dizer, como é que o Brasil se prepararia para fazer parte disso? Então, como é que o Brasil ia se apresentar como um país ou como uma unidade nacional capaz de comparecer ao concerto da modernidade, se quisermos? Era um momento privilegiado
para pensar sobre identidade. A questão da identidade nacional estava na ordem do dia, na ordem dos debates políticos e também dos projetos intelectuais. Os estados foram chamados a se integrarem à federação. E mais forte viria aquele que, com mais identidade e autonomia, fossem reconhecidos e que se apresentassem assim. Então, esse Estado que se candidatava de uma forma exitosa podia ter o êxito por representar ou por conformar a síntese da nação. Então, que Estado que podia refletir e traduzir de forma mais convincente para os outros estados da federação o que seria a alma nacional? Então, os ensaios pipocavam. São Paulo argumentava que São Paulo podia ser porque os bandeirantes representavam aquilo que mais podia ser de aguerrido e de estímulo que a nação precisava para ser forte. O Rio Grande do Sul com a segurança, Pernambuco com a participação, cada um tinha um traço específico forte da sua cultura para se apresentar como o autêntico tradutor do que mais representasse ou traduzisse o Brasil. Aí era a hora de Minas. Minas apostou nisso muito fortemente. E apostou nisso de uma maneira que eu acho muito exitosa. Espero que a gente consiga caminhar nessa direção. Minas vinha do século XIX completamente dilacerada por muita disputa interna dentro do Estado e eram disputas entre as oligarquias locais. Eram grupos disputando veementemente o poder. A economia já havia se despedindo da antiga capital com ouro, quer dizer, Ouro Preto já estava ficando para trás, e já anunciava um novo protagonista, que era a oligarquia do café, que vinha com uma força extraordinária, inclusive de uma certa competição com São Paulo, né? Se o projeto era transformar a capital para algum ponto mais apropriado a esse novo perfil, aí a disputa dentro de Minas foi muito grande. Vai sair de Ouro Preto e vai para onde? Qual outra cidade disputaria com Ouro Preto essa centralidade? Então, a decisão por Belo Horizonte, isso já está escrito, tem uma literatura muito interessante, na época da minha tese menos, mas agora já. A decisão por Belo Horizonte foi dramática e muito ilustrativa do que é inconsistente nessa ideia de uma unidade em Minas, né? Há sempre um conflito muito forte, alguns diziam, entre as Minas e os Gerais. Está muito longe Minas de ser um estado consensual e homogeneizado. Então, em lugar daquela capital sinuosa e barroca, Ouro Preto, havia de se construir uma retilínea e moderna, que foi o que virou Belo Horizonte. Era uma nova capital construída para unificar Minas. Tinha que sair daquele lugar e criar um ponto neutro. Quer dizer, foi num arraial, foi num lugar onde nem população muito concentrada teria. Uma Minas que estava dilacerada com uma missão de apaziguar. Então, a marca da capital seria a de unificar, a de fazer das Minas e dos Gerais, Minas Gerais, numa só nomenclatura, né? Então, a ideia de conciliação era uma ideia estratégica até de sobrevivência desse projeto. Havia essa defesa muito forte de que a saída neutra, e o neutra aí com muitas aspas, que aliás é um recurso sempre utilizado em momentos delicados de política, né? Vamos colocar na política os técnicos, porque eles serão neutros, vamos tirar os partidos e a política da administração nacional, que vai ter eficácia, que vai ser neutra, é sempre muito suspeito e sempre muito
sem sustentação esse argumento, mas que servia muito bem ali para Belo Horizonte, sobretudo porque era um terreno baldio, né? E não podia ser mais oportuna que fosse planejada. Um projeto positivista do engenheiro Arão Reis, uma cidade fruto da razão, um projeto de ciência urbana, com aspas aí, porque de fato havia essa pretensão. Então a gente tinha um espaço neutro, uma tradição por construir ou reconstruir, vou voltar a isso um pouquinho, e uma identidade por criar. Eu ouvi muito, na época da minha tese, a fala de alguns dos intelectuais de Minas, e uma delas me impressionou, que eles diziam: ninguém é de Belo Horizonte. Claro, quer dizer, quando Belo Horizonte começa a se apresentar para essa primeira geração modernista, os modernistas tinham 20 e poucos anos, na Belo Horizonte dos anos 20, criada 23 anos antes. Quer dizer, a cidade foi sendo criada por alguém que vinha de Dores do Indaiá, de Itabira, enfim, é uma bela cartografia essa de como se compôs. E os contratempos, né? Que um espaço desse, tão sem nada, digamos, acabava criando. Por quê? Já na construção, se aglomeravam ali os desclassificados de toda a ordem. A gente encontra essa expressão na documentação que fala dessa movimentação. Eram os de fora, os imigrantes, os que vinham, os aventureiros descomprometidos com qualquer sistema ordenador, porque eles estavam fora dos seus ambientes. Aquilo ali não era o meu lugar. Então, eu não tinha que tratar aquilo da forma sagrada, no sentido durkheimiano mesmo do termo. Estava aberta a porta para a desordem, né? Então, a mística de que, partindo do zero, de uma página em branco, desenhada racionalmente, seria possível remodelar comportamentos e atitudes na direção de uma unidade comprometida com um projeto republicano modernizador, começou logo a esbarrar na realidade, né? No cotidiano. Quer dizer, não há nada mais forte para machucar um pouquinho as grandes ideias unificadas do que a vida cotidiana. Ela atrapalha sempre. E quando eu, mais tarde, né, tempos depois, fui encontrar Darcy Ribeiro, que, para minha surpresa, era um mineiro mesmo, né, e não combinava muito com essa descrição toda, mas quando eu leio ou li a documentação do Darcy, dizendo por que a UNB ia ser uma universidade diferente de todas, por que era possível fazer alguma coisa sem nenhum dos vícios, sem nenhum dos defeitos, sem o Brasil que não deu certo, era uma universidade que ia ser construída do zero. Aí eu voltei para Belo Horizonte. Falei, faltou combinar com quem fosse viver na universidade, né? Com quem faltou combinar com as interações humanas, no fundo, né? Então, o fato é que nós não somos muito apaziguados com as nossas tradições. Há um certo vício nosso de origem de achar que sempre para fazer alguma coisa melhor temos que sair do zero. E aí, esse aglomerado, que foi o início ali de Belo Horizonte, e não um ajuntamento, como Weber gosta de marcar o sentido da cidade ocidental, deu o tom àquela cidade em formação. Então, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho rápido do que o Weber entendia como essa particularidade da cidade da Europa Ocidental, porque ele dizia que elas apresentavam um povoamento com um caráter artesanal, comercial, mas que tinha umas características interessantes. Assim. Primeiro, uma fortificação, depois um mercado, depois um tribunal próprio e, pelo menos parcialmente, um direito próprio, um caráter de associação
e, ligados a este, uma autonomia e autocefalia, pelo menos parciais, e, portanto, uma administração realizada por autoridades em cuja nomeação participassem, de alguma forma, os cidadãos como tais. Quer dizer, nós estávamos longe, nesse começo de formação de Belo Horizonte, de encontrar esses requisitos um pouco, né, do tipo ideal de cidade ocidental que o Weber descreveu. Então, nós talvez ficássemos, num certo sentido, ainda prisioneiros de uma aglomeração que estava ali disposta de forma a ser capturada por algum ideal urbano de ordenamento, de sentido e de identidade. Então, Belo Horizonte vem com essa missão dupla. Tinha que ser um centro unificador do Estado, mas tinha também que ser um centro irradiador de cultura. Por que isso? A gente encontra na documentação algumas falas sobre a Belo Horizonte recém-criada e alguns protagonistas falam: nós temos a urbe, mas temos que criar as civitas. Quer dizer, temos que criar o espírito que criou a cidade ocidental, o espírito de cidadania, o espírito de criação espiritual. Então, havia que se unificar politicamente o Estado e a cidade. Podia valer para isso, a cidade de Belo Horizonte, mas tinha também que ser ela própria um centro irradiador de cultura. Como é que Minas ia disputar um lugar declarado ou um lugar privilegiado na constelação nacional vinda da província, de um arraial, de um lugar sem acúmulo de cultura como aquele que se exigiria, digamos, das metrópoles que vão disputar esse lugar. Então, Belo Horizonte tinha essa missão, no fundo, de ser essa síntese política e cultural. Bem, essa confluência urbana e republicana, ela contou não só com aquela habilidade de que o Otávio Dulce falava tanto, grande habilidade dos políticos para imprimir como universo de valores aquele sentido homogeneizador. A expressão mais recorrente na política mineira naquele momento era a unidade de Minas. Era isso. Era assim que a bancada se comportava, a unidade de Minas. E era uma unidade que fazia medo a todas as outras possíveis unidades presentes no Congresso. Então, um discurso muito forte. E ele me pareceu muito sedutor, porque ele acabou sendo não só uma estratégia de unificação política, de aferição de vantagens políticas, mas também uma estratégia de composição de uma certa identidade cultural para aquele conjunto ainda informe, não é? Então, o discurso da mineiridade acabou ganhando pelos intelectuais uma mentalidade muito, muito expressiva do que podia ser uma identidade geracional, urbana e regional. Como é que, sendo Minas regional, esse discurso pudesse atravessar algo e integrar o imaginário nacional? E aí eu acho que isso é que essa geração do início do século XX falava para a nação inteira. São Paulo e Rio Grande do Sul acabavam falando mais como porta-vozes dos seus ambientes, mas Minas acabou escolhendo ingredientes desse discurso que não são regionais. Era quase um requisito, e acho que esse foi o artifício de maior êxito, e é sobre ele que eu gostaria de encaminhar agora essa parte da nossa conversa. Porque isso ampliou o sentido analítico que eu via, que era forte também, dessa unificação com estratégia política.
Eu acho que a mineiridade do segundo experimento acadêmico acabou me trazendo mais para essa percepção da força desse discurso. E foi o Arquivo Capanema, né? Ali, essa suspeita de eficácia, de distinção, de particularidade de um discurso ganhou uma dimensão completamente nova para mim. Foi o encontro com os intelectuais. Intelectuais profundamente envolvidos na formulação de políticas públicas para a educação e para a cultura, fortemente para a cultura. Só a gente lembrar do que foram, né? Ou que foi consolidado como reforma universitária, reforma do ensino secundário, um ministério que teve à frente um mineiro, que até hoje é o ministro que ocupou o cargo por mais tempo, de 1934 até 1945, e um ministério que criou o IPHAN, o Serviço de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, naquela constelação mineira, eu entendi uma dimensão desse discurso que tem uma convicção forte, que até ela é quem mobiliza esse imenso projeto do Minas Mundo. E ali, na tese, eu acabei, no livro também levei, traduzindo isso com alguns diálogos. O primeiro foi o diálogo entre os dois Andrades gigantes, né? O Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade. Aquele é um capítulo onde eu trato das chamadas, era o Drummond chamando para o universal, o Mário chamando para aquilo que seria mais autêntico, um chamando para um sentido de moderno civilizacional, o Mário chamando e recuperando o que seria o mais autêntico, o mais realista, o mais próximo do que seria o mineiro ou o brasileiro, né? E a atuação de Rodrigo Melo Franco por 30 anos no Serviço Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, isso foi um passaporte a esse entendimento da dimensão que implicou a construção desse ideário que ganhou com aquela geração. Era como se Carlos Drummond e Rodrigo Melo Franco fossem provas vivas do efeito duradouro dos elementos de um discurso que ultrapassa qualquer fronteira local. Então, agora, a gente volta àquele começo, mas aí eu quero essas categorias de prudência, moderação, discrição, conciliação, equilíbrio, permanência. Tudo isso era associado, não só por outros, mas pelos próprios mineiros, como atributos de cada um deles no exercício da coisa pública, que podia ser da cultura, que podia ser da política, que podia ser a expressão pública como intelectual. Então, são categorias atemporais e inespaciais. Elas atravessam, elas perdem o regionalismo completamente. Elas podem ser traduzíveis para o conjunto maior sem nenhum escrúpulo no sentido de estar traindo aquilo que humanamente queremos. Quem pode defender alguma ideia contrária a um conjunto, ou grupos, ou políticos, ou coletivos, serem prudentes, serem discretos, serem racionais, serem permanentes? Isso são categorias que queremos, se queremos alguma coisa de avanço nos nossos projetos civilizatórios. Então, aquela cidade que foi um projeto de razão tem muito que ver com essa formulação de identidade que acabou privilegiando, antes de tudo, a sofisticação da unidade e a conciliação pelo universalismo da razão. Então, o que eu fiz com Guardiões da Razão? Eu acabei tratando ali dos temas, dos personagens e de problemas muito conhecidos. Ele trata de uma série dessa que eu comecei falando,
daquele jeito de ser mineiro. Como é que isso foi apropriado por uma geração ilustre de intelectuais, a primeira geração modernista mineira, Carlos Drummond, Pedro Nava, Afonso Arinos, Francisco Campos, Rodrigo Melo Franco, Murilo Mendes, enfim, fortalecida com a visita de um outro modernista, talvez o grande interlocutor do modernismo mineiro, que foi Mário de Andrade. E ele foi um interlocutor muito interessante, porque ele foi uma escuta privilegiada. Eu acho que o Mário foi quase um psicanalista, daqueles que partilhavam um conjunto de valores a que estamos nos referindo como mineiridade, porque esses valores são muito angustiantes também para os mineiros. O Mário, quando escreve para os mineiros, e a correspondência é vastíssima e está toda lá, ele está sempre chamando a atenção para os mineiros com isso. Se apresente, seja mais espontâneo, ele vê aquela argamassa, num certo sentido, e um pouco quer desnudar aquelas personalidades com a sua espontaneidade e a sua imensa capacidade de ouvir, né? E é uma geração que, num certo sentido, vai dar identidade a essa cidade. Então, tem lá o Grupo do Estrela, tem lá o Bar do Ponto, tem lá a Rua da Bahia, tem lá aquelas eternizações urbanas que só foram eternizáveis porque estavam na escrita poética e na escrita literária. Por isso que eu acho que os intelectuais têm uma dimensão e uma força brutal para a gente compreender o que é e a extensão, sobretudo, a extensão desse conjunto de valores. Num certo momento de redação da tese, eu me dei conta muito fortemente que, se eu não tivesse nascido no interior, em Bom Jesus do Itabapoana, muito longe, portanto, da metrópole que Zimmel descreve, e não tivesse me exposto ao anonimato metropolitano, agora sim, do Rio, eu talvez não tivesse me mobilizado com essa intensidade, com o conteúdo e a forma como aqueles intelectuais traduziram para mim o sentido de mineiridade. Eu compreendi muito fortemente, lendo Os Mineiros, que eu conhecia aquele discurso. O que me interessou desde o início foi a dimensão não regional. Fui percebendo ao longo da pesquisa que mineiridade e modernidade quase que ficavam sinônimos e que os dilemas em ser mineiro se comparavam aos dilemas e tensões de ser modernos. O discurso da mineiridade esteve ligado aos modernistas e significava a entrada de Minas e daqueles intelectuais no campo da reflexão moderna. Então, o que eu quis fazer como interpretação mais analítica, e nisso o Weber me ajudou muito, foi tentar escapar dessa constituição conflitiva dos valores, como se a presença do conflito anulasse a força de um dos conjuntos em detrimento de outros. Então, eu aprendi com Weber que eu podia resolver aquele dilema de pesquisa e reler aquelas contradições ou aquelas diferenças tão grandes que vinham no discurso, porque era muito possível que Minas fosse isso e também aquilo, e que não era incompatível, e que essa permanência de confronto era o que dava vida, inclusive, àquele discurso. E que, então, eu podia escapar não só dessas antinomias que a gente escorrega muito frequentemente, o que é o tradicional, o que é o moderno, quanto do tradicional ficou no moderno, o que do moderno era possível ver ainda no tradicional. Nós, como sociólogos, estamos sempre procurando essa separação e que nos atrapalha mais do que ajuda. Eu encontrei isso no Weber e acabei tendo uma grande ajuda com isso também, na hora de analisar. E foi aí que eu encontrei, não só no diálogo do Mário de Andrade com o Drummond
esse contraste que não só não impedia a comunicação entre os dois, mas valorizava a comunicação entre eles. Mas compreendi isso também com duas publicações modernistas de Minas. A primeira, criada pelo grupo do Drummond, a revista, de 25, e uma outra, que era um suplemento literário, Leite Crioulo, lá do João Dornas, Guilhermino César e do Aquiles Viváqua. Eram duas que eu peguei como tipos ideais mesmo, no sentido em que o Weber descreve. Era um contraste, e aquele contraste me ajudava a ver isso é Minas, aquilo também é. Né? Então, a revista queria o quê? Combater o regionalismo de qualquer espécie, acabar com essas tradições do túmulo, acabar com essa concepção do passado que nem apenas um museu, quer dizer, um museu entendido como lugar da petrificação, né? Do congelamento, coisa que hoje já nem se pensa mais museu assim, que teria que ser universalista, e por isso o ideal francês era tão sedutor, que devia aderir ao espírito crítico moderno, uma ação intensiva em todos os campos da literatura, da política, da arte, valorizando Belo Horizonte como centro de cultura, e aí nem é só valorizando, é criando, forjando Belo Horizonte como esse centro capaz de representar a ideia da civilização e da cultura. Falam do Brasil, eles não falam do lugarzinho dali. Né? Então, tem textos de psicanálise, tem texto crítico de informação, estão referenciados aos grandes centros. O Leite Crioulo era o contraste. Então, era uma reação a esse grupo estrela que achavam que era completamente artificial, um grupo vendido ou um grupo rendido, digamos, ao que havia de mais fora do que era a cultura local. Né? Então, era uma publicação que era o contraponto local àquele artificialismo universal. Era o autêntico mineiro, o ideal americano de valorização da tradição local, do pragmatismo. Era uma publicação para fortalecer o regional. Era o gosto pelos sentidos particulares, o mundo da cultura. Então, a minha sugestão é que esses dois ingredientes, que são tão distintos, eles compuseram o ideário de um discurso, e a unidade que pretendeu traduzir está muito longe dessas águas plácidas que a gente podia sugerir como uma noção de caráter nacional ou do fio ordenador clássico, como foi proposto por Alceu Moroso Lima em Voz de Minas. Essas duas publicações mostram que a mineridade é uma expressão de alguma coisa que se traduz o tempo inteiro como processo, como disputa, como conflito mesmo, ora com prevalência de uma dessas dimensões, ora com outra. Então, se a gente entende assim esse discurso, a gente consegue lidar com uma certa... sem muita aflição e constrangimento por achar que está sendo contraditório, com estilos políticos que são tão distintos, na hora da conversa a gente puder voltar, talvez seja interessante, como o de João Pinheiro e de Tancredo Neves. Duas lideranças importantíssimas, com estilos que são típico idealmente comparáveis, se a gente puder falar, a essas duas publicações, por exemplo. Né? Um falando para dentro e um alçando a esfera nacional e falando para fora. Né? Eu vou me encaminhando para fechar, mas eu queria fechar com uma nota que está muito dirigida ao projeto Minas Mundo. E eu tenho pensado muito nela, porque uma chave desse projeto é a chave do cosmopolitismo. Né? E voltando a essas notas para construir essa apresentação,
eu me dei conta de uma coisa que é o seguinte: eu suspeito que o cosmopolitismo, como ideia força de Minas, tenha sido urdida como um artifício de proteção a um eu que é contido, que é prudente, que é circunspecto, que é interiorano, que é inibido, que é provinciano também. Um artifício que produz consequências nada triviais, como não produziu antes, no que eu apresentei lá da política cultural e da política educacional. É só a gente pensar na poesia do Drummond ou na escrita do Guimarães Rosa, que são exemplos irretocáveis do sucesso desta artimanha cosmopolita, e pensar um pouco na personalidade desses dois eus, que talvez tenham nesse artifício alçado um mundo completamente inesperado por eles mesmos nessa construção. Eu acho que é isso que eu gostaria de dividir, e sem antes renovar o meu agradecimento ao André e a essa equipe maravilhosa que ele só faz multiplicar. Obrigada.